Olá a todos, aqui é Rudy Rafael. Agora é dia 4 de abril de 2019 e eu estou em minha casa em Joinville, Santa Catarina. Eu falo agora não apenas para aqueles que me ouvem no plano material, mas como também para aqueles que me ouvem no plano espiritual. Eu falo agora acerca do humor dos espíritos. As pessoas encarnadas costumam achar que o plano espiritual é um plano sério, que é um plano onde não há espaço para humor, onde não há espaço para risadas e onde tudo é uma lei muito severa e muito bem aplicada, de forma que não exista espaço ou tempo para que um espírito possa achar graça de alguma coisa. Mas isso não é verdade. Existe humor entre os espíritos. O que ocorre é que, naturalmente, o humor entre os espíritos não é o mesmo humor que ocorre entre os seres humanos. O humor entre os seres humanos está relacionado à sua atividade cotidiana, está relacionado aos seus afazeres diários e a tudo aquilo que diga respeito à rotina dos humanos enquanto encarnados. Entretanto, o humor dos espíritos está relacionado às coisas do espírito, está relacionado às coisas que existem no plano espiritual, está relacionado àquilo que os espíritos, tendo consciência sobre alguma coisa, conseguem vislumbrar a menor consciência em outras coisas. Os espíritos acham graça, por exemplo, de seres menos conscientes do que eles mesmos. Os espíritos acham graça de coisas e pessoas menos inconscientes do que eles mesmos, na medida em que para eles isso representa erros pueris. Para o espírito, um ser humano que comete um erro que tenha relação com a inconsciência da espiritualidade é algo engraçado. Para o espírito, um ser humano que comete algum erro que tenha relação com a falta de conhecimento espiritual e ao qual o ser humano atribui um valor, um tamanho muito maior do que é, para o espírito isso é algo engraçado. Da mesma forma que o ser humano acha engraçado um cachorrinho que faz alguma gracinha, da mesma forma que o ser humano acha engraçado um bebê que faça alguma gracinha, assim também ocorre com os espíritos. Os espíritos mais evoluídos também veem graça nos erros do ser humano. Os erros, que naturalmente não são coisas negativas em sua essência, os erros que não são coisas negativas em sua maioridade da alma do ser humano. Erros comuns, erros ordinários, erros que não comprometem a noção de bondade ou de maldade do ser humano, mas que são erros que representam um estado involutivo de consciência, que representam um estado de aprendizado de uma alma que ainda está dando seus primeiros passos. Para o espírito evoluído, o espírito do ser humano inconsciente é como o espírito de um bebê que ainda está engatinhando, ainda está errando, ainda esbarra nos móveis da casa, ainda cai, ainda tropeça, ainda se lambuza. Esses erros para o ser humano que observa um bebê cometendo tais atitudes são erros engraçados, são erros que sem maldade alguma o ser humano acha engraçado. E para os espíritos também é a mesma coisa. Os erros bobos que o ser humano comete por desconhecer a sua real essência, os erros tolos que o ser humano comete por estar afastado de sua centelha divina, os erros infantis que o ser humano comete, principalmente em relação ao seu campo emocional, onde deveria ter idade suficiente para ter maturidade para saber lidar com as pessoas. Esses erros para o espírito são erros aos quais ele atribui uma graça, são erros que lhes fazem rir, são erros que lhes fazem dar gargalhadas, são erros que lhes fazem, inclusive, elevar o seu plano emocional, pois, sem maldade alguma, o espírito ri, o espírito acha graça.
como aquelas pessoas que, fazendo parte de certas ordens e escolas, ao desencarnar, ao encontrarem-se no plano espiritual, acabam por achar que, por terem feito parte de alguma ordem ou de alguma escola, teriam algum tipo de benefício, e o qual o espírito, ao encarar a verdade do plano espiritual, percebe que isso não lhe adianta coisa alguma. Não lhe adianta coisa alguma ter sido mestre, ter sido venerável mestre, ter sido grão-mestre ou ter sido qualquer coisa no plano material, pois o que importa é o espírito. Para o plano espiritual, o que importa é o espírito. E são coisas que naturalmente dizem respeito à personalidade e às vezes apenas a uma vida do ser enquanto encarnado, de forma que isso não é algo que o espírito carrega consigo, mas que o espírito, ainda por estar preso à sua mente, acaba achando que ele continua sendo um mestre no plano espiritual, que ele continua sendo um venerável mestre no plano espiritual, que ele continua sendo um grão-mestre no plano espiritual, e por isso ele precisaria então receber algum tipo de benefício, algum tipo de honraria, mas isso não ocorre. E os espíritos mais velhos, mais sábios, acham graça dessa postura do ser humano de achar que pode carregar as coisas que tinha durante a sua encarnação para o plano espiritual. Isso é realmente algo muito cômico, muito engraçado, e não há problema algum no espírito rir, no espírito dar certas gargalhadas daqueles espíritos inconscientes que acabam achando que deveriam ter honrarias que tinham no plano material. Mas o espírito deve compreender que, literalmente, as suas honrarias não são carregadas consigo para o túmulo e que ele renasce no plano espiritual meramente com a bagagem do seu espírito, não do seu plano material, não daquilo que ele desenvolveu consigo enquanto ser encarnado. Dessa forma, então, é perfeitamente normal, compreensível, benéfico, positivo e aceitável que os espíritos também tenham humor